Opa, galera, vamos fazer aqui a live hoje com, com o Stefan Barcha, cavaleiro olímpico, montou na hípica. Aí já entrou já ele, ó. Vamos convidar ele. Opa, meu querido, E aí, BJ? Deixa eu arrumar o cabelo aqui que tá tranquilo? ruim. Tudo bem, cara? E aí, tudo bom? Tudo. E aí, família bem? Graças a Deus, estamos aqui em casa. Estamos passando por Show. isso aí, né? É, muito chato isso aí, mas tem jeito, né? É, faz parte. Acho que a gente vai Faz parte. sair, se a gente souber levar, a gente vai conseguir sair disso aí mais forte. Vamos, Vamos sim. vamos. Esse é o objetivo, né? É, Aprender claro. alguma coisa com isso aí também. Enfim, E vamos. aí? Tá. Vamos conversar um pouquinho sobre a gente, sobre você, não? Lógico, vamos lá. Vamos lá, vamos tocar Ah, aí. deixa eu apresentar você aqui de novo. Hoje a gente está conversando aqui com o Stefan Barcha, cavaleiro olímpico, amigo nosso aí, começou lá na hípica, montou lá na hípica, enfim, vamos, vamos começar a conversar um pouquinho sobre ele. Bem, Stefan, como surgiu isso na sua vida? Como você começou? Você é o primeiro da família Montano? Cara, eu sou o primeiro. Meu pai era criador de manga larga no Rio de Janeiro e Nelore. E aí meu pai começava a me levar para fazenda e aí eu sempre queria ir para fazenda para ficar montando e, enfim, família não tinha grande vínculo com cavalos, mas meu pai, por uma questão, tinha um amigo muito próximo que criava, começou a criar junto. E aí, minha mãe se incomodava muito, porque todo final de semana eu ia para fazenda e não ficava em casa, não ia para festa de criança, não curtia nada com ela. E aí ela se inscreveu na escola da hípica, da hípica brasileira, e aí me levou. Aí eu conheci aquilo ali, conheci esse mundo, e aí nunca mais também, pouquíssimas vezes fui para fazenda e ficava na hípica. E comecei a montar na Sociedade Hípica Brasileira. Minha mãe conta um negócio até toda vez que a gente se reúne que a última vez que ela subiu no cavalo foi quando eu falei que eu estava com vergonha porque ela montava muito mal. Você imagina eu falando isso para minha mãe, eu tinha o quê? 6 anos de idade. E aí foi isso. E aí o resto a gente foi construindo essa história aí com o cavalo. Mas e aí depois, aí começou a montar na escolinha da hípica? Ou começou a montar Não, onde? então, Não, na depois da época, fazenda. é, eu comecei a montar na hípica do Rio. Na época, inclusive, tinha uma limitação que era só podia começar na escolinha a partir dos 8 anos. E aí eu tinha 6. E aí não, minha mãe montava na escolinha e eu montava no com particular. Eu tinha um cavalinho meu na hípica, um carro que chamava Trovão de Fogo. E aí eu comecei a montar com Hipólito Munhoz. Outro dia eu vi a live do Neco e tinha me esquecido disso, mas o Hipólito Munhoz foi o primeiro professor dele também na hípica. E aí o Hipólito Munhoz, por uma questão de idade, ele não conseguiu mais me atender, e aí ele me passou para o Oswaldo, que ainda está aí na hípica, né? É, tá. Professor Oswaldo. E aí quando eu fiz 8 anos, por uma questão, assim, eu já montava um pouco, já pulava um pouquinho e tal, e meus pais me colocaram na escolinha da hípica. Aí eu montei até acho que teve uma autorização antes dos 8, deixaram, e aí eu montei 2 anos, ou um pouco mais até na escola.
E aí eu lembro exatamente desse período, foi dos cavalos, lembro dos nomes. Eu curtia muito, era uma fase muito boa. A gente tinha muitos amigos que montavam na escolinha, Bacana. e aí curtia muito. Isso é uma fase boa também, né? Aí depois da escolinha, como é que você foi? Você fez as categorias de base, né? Do Fiz, hipismo. aí eu montei na escolinha. Eu lembro que eu montava na escolinha e eu já competia, assim. Era uma maneira de eu montar mais cavalos. E eu sempre adorava. Montava na escolinha, tinha o Pimentinha vai lembrar bem dessa época também, acho que ele tá aí. Fumanchu, Caramelo, tinha o Maradona, Fidalgo, tinha uma tropa legal. E aí depois eu comecei, pulei Minimirim, acho que 98, 99, 2000 Minimirim. Eu fui campeão carioca de Minimirim, que é 1 metro. Aí 2001, 2, 3, pulei Mirim, que já é 1,20 m. Fui campeão carioca, fui campeão brasileiro de Mirim. Não, mas calma aí, vamos voltar um pouquinho. Aí no Minimirim, você estava tendo aula já com o Ah, Oswaldo, não, ou não. não? Não, nesse período aí de 98, quando eu ainda montava um pouquinho na escola, mas já pulava. Tava começando o Minimirim, começar 1 metro e tal. Eu comecei a montar com o Ibsen Vilaça, que a gente lembra bem dele aí, muita gente do Rio. Ele, ele foi meu professor a partir de 98. E aí ele que me passou para o Minimirim. Eu tinha um E cavalo aí, que você vai lembrar dele bem, King Quixote, o baiozinho, lembra? lembro. E aí, Em Quixote. e aí eu pulei o Minimirim com King Quixote e Soberbo, um cavalinho pequenininho também, Esse eu não me castanho. lembrava mais. Soberbo. Soberbo, o nome dele antes era Mister M. Na época o Mister M estava no Fantástico, estava fazendo sucesso, aí botaram. Mas aí quando me passaram era o Soberbo. E aí, depois dessa fase aí de Minimirim, que eu já montava com Ibsen, eu já passei pro Mirim. Antigamente era meio direto, era comum fazer de 1 metro para 1,20 m. E hoje, a questão do 1,10 m não tinha categoria de base de alto rendimento, como é hoje. E aí Eu eu me tinha lembro. o King Quixote já passou pro Mirim também, era um pôneizinho que eu tinha. E aí, que mais? Eu passei a montar uma égua 2001 que chamava Delicata, Essa me que lembra. uma puro sangue. Essa era muito boa, essa estava muito bem. E aí eu venho, Castanha. meu pai, castanho, exato. Meu pai e o Ibsen venderam essa égua para a Europa pelo Felipe Azevedo. Essa égua não, desculpa, o King Shot, o pônei. E aí eu tive. Foi um grande acerto da minha carreira daí para frente, que meu pai, o dinheiro desse pônei foi comprado a Toica, que eu nunca, no começo eu não consegui montar. 2000, aí eu já estou em 2002, 2003. E E esse. Não, continua pode aí. Eu perguntar. vou fazer aqui uma pergunta. Não, esse quadro que você tem atrás de você. Ah, não, esse Isso. quadro aqui foi um presente que minha esposa me deu. Aí a gente já vai passar para 2016 já. Não, Que então calma. são Então vamos. que são algumas lembranças aí da Olimpíada. Não, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá na Olimpíada. Mas só vamos voltar então um pouquinho. É, E chegou aqui uma pergunta aqui do Igor Pato. Ele está perguntando como foi a sua experiência em montar com ele. Aí Igor o Porto, Igão desculpa. não leva muito a sério o que esse cara fala, não, cara. O, I- o Igão,
o Igão, ele é o famoso quase. Ele nunca ganhou uma prova nem de amador top, pô. Tá difícil. Mas é um grande amigo. O importante é a amizade. Não, tá Salve, ok. Felipe, ça va bien? A gente tá prestigiado. Nosso técnico Felipe Guerdá tá na live. Opa, que bom. Aqui, E então, aí, vamos lá. Aí você chegou, a gente estava antes você tinha saído do Mini Mirim, foi pro Mirim. Mirim, aí no Mirim Qual eu cheguei a ser campeão, eu fui campeão carioca, fui campeão brasileiro. Em 2003 eu fui campeão brasileiro com um cavalo chamado Contrô. Ele tinha uma mão assim encastelada, o apelido dele era Mãozinha. E ganhei em Brasília, aqui, campeão brasileiro de Mirim. Isso aí eu já tinha essa égua que eu citei, que foi a Toica, que eu não conseguia montar ela porque ela era um pouco jovem. E aí em 2004 eu passei a ser júnior. Já era 1,40 m, já foi um ano muito bom para mim, que a Toica era jovem, mas... E aí meu pai chegou para mim e falou assim, ó, você tem um convite para ir montar na Europa, para passar um mês na Europa ou saltar o brasileiro de júnior. O que você quer fazer? Aí eu falei, eu vi que eu sabia que eu não tinha muita chance de campeonato, e eu não, nesse campeonato eu não queria perder nem, eu não gosto de perder nem para o ímpar, então eu preferi ir para a Europa, fiquei um mês com o Felipe Filho, na Itália. E aí, aí voltei, e aí continuei saltando as provas de júnior. E aí, em não, mas 2005, esse um mesinho que você passou lá na Itália, como é que foi lá montar na Europa? Foi a primeira vez que você tinha ido para a Europa para montar? para montar foi a primeira vez, foi uma experiência maravilhosa. Eu saltei concurso, ganhei provas. Foi muito bom. O Felipe é super agregador, super receptivo. Foi uma experiência que eu Opa. carrego com muito carinho aí, porque foi a primeira vez que eu fui para a Europa. E aí, para dar sequência, 2005 teve um campeonato de júnior no Rio de Janeiro, na Hípica. Foi meu primeiro brasileiro de júnior. Que a gente foi campeão brasileiro por equipe. O Rio de Janeiro tinha um tempão que não era campeão brasileiro por equipe. A equipe era eu, a Stephanie Macieira, o Abraão, que, enfim, tem muitos anos que eu não tenho notícia, mas ele era, lembra dele? Filho do É, Zezinho. lembro, sumiu. Não sei É, onde que ele e, tá, cara, montando. e o Mário Espinho, que ele, acho que hoje ele é veterinário. E eu fui terceiro no individual. Ali eu imaginei, eu vi que dava para buscar um brasileiro de júnior e que eu tinha muita vontade de ter esse título. O Ibsen veio a falecer em Agora, deixa eu. 2005. Vai, fala, completa aí. O Ibsen veio a falecer em 2005, no dezembro de 2005. E aí, em julho de 2006, em São Paulo, eu consegui ser campeão brasileiro de júnior. Com a Toica e vice com a Bela. Uma égua que eu tinha também. Pô, boa. Agora, deixa eu fazer aqui uma pergunta, voltando um pouquinho à época da escola. Você acha que a escola te deu uma base boa para a tua carreira, não? Lá atrás? A escola é o início, né, cara? A escola é o início, é onde a gente tem que ter muito carinho, muito cuidado no início desse processo para que a base seja bem feita, que os medos a gente consiga superar os medos naturais, né? Que é um cavalo, um animal forte, a gente tem que aprender a dominar e etc. Com certeza, o processo meu na escola foi muito válido pro resto da minha carreira, com certeza. Isso é importante, né? Esse início na escola, como você falou aí. Não tenho dúvida disso. Bem, aí a gente estava com a Toica,
Aí Você eu foi fui campeão campeão brasileiro em brasileiro. 2006. Aí era um processo no período que é, os campeonatos sul-americanos, etc., o Brasil estava com certa dificuldade de enviar as pessoas por uma questão sanitária. Assim, eu lembro que, 2005 a gente foi no Chile e eu fui campeão por equipe de júnior. 2006 a gente conseguiu pela primeira vez, eu consegui ser medalhista individual de júnior, fui terceiro na Argentina. Boa. E aí, em 2007, era meu último ano de júnior, eu fui vice-campeão brasileiro. É, e o sul-americano foi na Venezuela e aí não tinha como, por uma questão sanitária, levar os cavalos. E eu sabia que era meu último campeonato de sul-americano pela idade, eu ia fazer 18 anos, 2007. E aí, enfim, ligando para um, ligando para outro, eu consegui alugar um cavalo emprestado na Venezuela. E a gente foi meio em grupo, um mirim, um júnior, que no caso fui eu. E aí, com esse cavalo emprestado, um cavalo super limitado, mas super corajoso, eu consegui ser campeão sul-americano de júnior, em 2007, Boa, boa. com esse cavalo. Aqui, E aí, rapidinho, teu essa pai questão entrou da aqui, categoria ó. de Disse base, que pode falar. O Rodrigo Lima, o teu pai entrou aqui e falou que o Rodrigo Lima não deixou você fazer a escolinha porque tinha 6 anos e meio. Então, o Rodrigo, É, ele era o coordenador técnico na da época ele escola era. e É, tinha como eu falei inicialmente, essa questão da idade, né? O limitador da idade. é. E aí, mas aí depois eu consegui concretizar e consegui fazer a escola, né? Independente disso Agora, aí. não é. Você acha que todo mundo devia começar a montar na escola? É, Bernardo, eu acho que a escola, como eu falei, é o início. Eu sou muito grato ao esporte, a tudo que ele já proporcionou na minha vida como atleta até, o que os ensinamentos como pessoa. Eu hoje consigo aqui, eu tenho meus cavalos na administração num clube e eu consegui criar uma escola onde eu consigo ser coordenador técnico e tento de alguma maneira entregar para o esporte, entregar para as pessoas e agregar ao esporte o que ele fez por mim. Eu acho que é o início, eu acho que é onde os professores têm que ser adequados, o treinamento adequado, porque dali para frente é onde a gente vai começar e vai ter praticantes e de uma maneira um pouco mais acessível, até falando só pelo lado econômico também, para que essas pessoas entendam um pouco o que faz o esporte e aí com a base que eles saiam e tenham um cavalo em particular e consigam competir e consigam ir para uma carreira mais longa, né? Aham. Bem, aí vamos voltar agora de novo um pouquinho para onde a gente parou antes. Você tinha sido terceiro, né? Aí No não, eu fui campeão sul-americano em 2007 campeão sul-americano. de Isso. júnior. E aí ali eu já tinha uma mentalidade de ser profissional e querer isso para minha vida. Eu já montava um pouco profissionalmente na Hípica aí do Rio. E aí eu comecei como sênior. Em 2008 eu já ganhei o meu primeiro grande prêmio. Até E aí outro dia foi, fiz uma postagem. aí foi com que cavalo, Aí em a 2008? Toica, ainda é a Toica. Toica. Ainda desde o Mirim eu soltava ela. Isso foi já em 2008 que você Em falou, né? 2008 eu ganhei meu primeiro grande prêmio. Fui. A gente pulou uma potência junto, cara, em 2008. 2008 teve aquela prova de potência no. Eu acho que eu Oi, nunca vi a Serrimar. Hípica. Acho que eu nunca vi a Hípica tão cheia na minha vida. Minha mãe ficou muito brava comigo esse dia, porque eu falei para ela que não ia participar e quando ela viu, eu tinha Já estava ganho inscrito. eu tava no Globo. No dia seguinte, como tinha ganho a prova, ela não sabia que eu tinha participado, ela ficou muito brava. Ah, você é maluco, saltar um muro de 2,10 e não sei o quê.
na época. Também o Mega emprestado também, mas foi uma experiência super. Pô, o Pimentinho escreveu um negócio legal aqui. Pulou a tua maior vitória em equipe. É, em 2007, a gente foi junto para esse meu último brasileiro aí. E eu sou de 27 de outubro de 89 e o Pimentinha é de 2 de janeiro de 90. É, o Antônio, então, ele é bem nascido, eu sou mal nascido. Ele teve mais um ano ainda de junho. Só que era o meu último. E a gente foi com a equipe meio desacreditada, assim. O Pimentinha tinha um cavalo dele que era o Quarupi, eu com um cavalo. A Toica estava voltando de lesão, então na equipe eu saltei um cavalo emprestado de um amigo meu, Geraldo Melo, do Rio Grande do Norte. O cavalo chamava Land Loop. Thiago Matos saltou um cavalo que chamava Amigo. E o Betinho Rezende saltou o Sucesso, que você saltou na Potência em Na 2008. potência. E aí a gente. O Antônio, outro dia a gente estava falando disso. A gente no primeiro dia na caça virou em último. A gente fez uns resultados bem mais ou menos todo mundo. E aí no segundo dia, para a final das equipes, na primeira volta, a gente já todo mundo meio se superando assim. O Antônio fez 0, eu fiz 0, eu fechava a equipe, eu fechei com 0. E aí quando a gente foi para a segunda volta, a gente já estava em primeiro. Só que muito perto de São Paulo, assim. E resumindo um pouco a história, eu entrei, eu precisava fazer 0. Se eu fizesse até um ponto, a gente já era segundo para São Paulo e aquela coisa. E aí eu consegui fazer 0, todo mundo foi muito bem. E foi uma comemoração danada, porque o Thiago Matos, ele era o primeiro ano dele de júnior. Rio de Janeiro, o Betinho Rezende, acho que nunca tinha tido um título nacional. E foi uma comemoração danada. Outro dia a gente estava dizendo disso aí, que tem foto, foi muito legal isso aí. E aí, 2009 eu fui campeão, voltando lá, 2009 eu fui campeão brasileiro de Young Rider. Isso foi aonde? 2009 eu fui campeão brasileiro de Young Rider em Santo Amaro. Na época de Santo Amaro, com um cavalo que chamava Jacadi, um craque, que até vi o Fábio Leivas aqui agora. Sou muito grato a ele, porque o Fábio, um grande amigo, um grande ídolo aí dessa galera da hípica aí. O Fábio teve uma fratura uma vez no braço e eu lembro até hoje, a Toica ela estava já num final de carreira e eu não tinha grandes cavalos ou grande oportunidade de apresentar ali minha equitação e etc. E o Fábio um dia chegou para mim no quiosque daí e falou: pô, me machuquei. Você não pode manter meus cavalos em forma em concurso. Eu deixo com você o Jacadi e o Van Gogh. E, putz, foram 2 cavalos que eu nunca tinha montado na minha vida na época. E depois eu ainda saltei o Van Gogh, saltei o Jacadi. Depois de um tempo ainda o Jacadi voltou para mim, mas aí para ficar comigo direto. O Fábio sempre deu muito apoio. E o Jacadi me deu esse título. Você me classificou com o Jacadi para a Copa do Mundo? Não foi, não? Foi com o Jacadi? Não, no mesmo ano eu tinha o Jacadi e uma égua chamava Crisni, da senhora Isabel Meira, que é aí da hípica, ela ainda está aí. Ela é minha madrinha de batizado. O Jacadi eu tive um resultado muito importante na minha carreira, que foi uma vez do Atino Onassis aí, ele foi segundo numa prova. 5 estrelas, eu era muito jovem, tinha 18 para 19 anos. E a Crisni, que eu usava nessas qualificativas de Copa do Mundo, eu ganhei a qualificativa do West Jump, ganhei a qualificativa em São Paulo, de Santo Amaro. E aí, isso aí em 2009. Isso. Eu fui campeão brasileiro de Young Rider, na semana seguinte eu fui quarto no brasileiro de Senior Torella. Eu não posso reclamar, não. Eu sempre tive condição
de ter e chegar nos campeonatos da maneira mais... Era suado, era, mas eu chegava sempre com condição de chance de conquistar as coisas, entendeu? Graças a Entendi. Deus. Bem, e aí depois disso, depois Aí dessa 2009, época, 2009, 10... Aí não, aí 2010 eu ainda ganhei o Jacadi, eu tinha ele, eu ganhei uns 3 grandes prêmios no primeiro semestre, ele teve uma lesão. Aí eu tive um hiato aí, um pouco de qualidade de cavalo, fiquei 1 ano e meio tentando recuperar o Jacadi, não conseguia. Um cavalo aqui, uma prova boa ali, prova melhor ali, perdia e tal. E aí, em 2012 eu fui com um cavalo que chamava Show Show para a Europa. Foi a primeira vez que eu tinha um cavalo próprio na Europa, 2012. E aí e aí fui você direto. Isso aí fala aí, completa. fui direto para o Sunshine Tour, que é um circuito na Espanha. E aí comecei uma relação profissional com o Neco nessa época. E eu lembro que eu fui muito bem nesse circuito, 5 semanas, classifiquei num grande prêmio mais importante do concurso. Ganhou o Steve Gerdak no Nino, que foi, naquele ano de 2012, campeão olímpico, e eu fui segundo, com esse cavalo Show Show, e o cavalo foi vendido logo após esse concurso. E eu me via nessa época, em função desses resultados, e entendendo que a gente em 2012 também não tinha um número muito grande de cavalos aptos para ir, capazes, aptos para ir na Olimpíada de 2012. Eu, por um momento, imaginei que eu poderia buscar uma vaga, mas aí o cavalo foi vendido. E aí eu fiquei de novo nesse processo aí sem um cavalo apto para chegar num campeonato dessa magnitude. Aí, mas foi muito bom que eu comecei essa relação com o Neco. E aí em 2013, aí eu vim. Passou quanto tempo lá com o Neco? Não, em 2012 eu voltei o segundo semestre para o Brasil, fiquei um pouco aqui, até para colocar a cabeça no lugar, entender o que eu realmente queria. E aí em 2013 eu voltei com tudo para a Europa, me mudei para lá, e aí fiz uma sociedade com o Neco de 13 até 2016, que foi realmente foram anos de grande aprendizado. Em 2014 eu fiz o processo a gente tinha um cavalo junto, eu participei de algumas Copas de Nações. E aí em 2015 eu fazia temporada nos Estados Unidos, vinha para o Brasil pouquíssimo, voltava para a Europa. E aí em 2015 surgiu a possibilidade de eu montar o Land Peter, que é um cavalo BH. Eu fiz a temporada de 2015 em Wellington, vim para o Brasil, fiz 3 concursos nele, saltei muito bem, classifiquei em todos, fizeram em todas as provas. E aí, esse cavalo é criação nacional. Conseguiu que ele fosse... O Land Peter foi o cavalo que eu fui na Olimpíada. Ele é brasileiro de pismo. Ele foi uma parceria feita entre o Aras Primavera e o Aras Feroleto. O nome dele é Land Peter do Feroleto, mas ele é uma parceria entre os dois Aras, que o Aras Primavera, o Rodrigo Sarmento e o Guilherme entregaram a matriz, e o Aras Feroleto, a Bia Nicotero, usou o garanhão dela que chamava Land Hitter. E aí nasceu o Land Peter no Aras Feroleto. E aí em 2015 o cavalo foi... Pode falar, desculpa. Não, pois é, aí o cavalo foi para lá, mas quando você foi para a Europa, você ainda não imaginava de pular a Olimpíada, né? Isso aí surgiu depois, né? Na época... Não, o que eu botei na minha cabeça na época é o que eu sonhava e faria tudo para ir na Olimpíada do Rio. Então, assim, em 2012, após essa questão que eu falei do show, da venda, tudo meu era escrito Rio 2016. Senha de computador, tinha cartaz no meu quarto, tinha tudo que mentalizasse, que me colocasse
pensando no Rio 2016. E aí eu falei, é mais fácil eu ter um cavalo na Europa, aparecer um cavalo para mim que eu possa sonhar com isso do que no Brasil. E aí foi Claro. essa minha ida em 2013 foi baseada nisso, entendeu? Que eu ia estar perto do Neco, que eu ia aprender, que eu ia melhorar e que numa possibilidade podia surgir um cavalo. Deus quis que fosse esse cavalo maravilhoso que ele estava no Brasil. E aí a proprietária na época mandou o cavalo para mim, eu assumi os riscos, as contas e tudo, e o cavalo chegou Tá na chegando um pouco Europa picado em aqui. Repete um pouquinho esse final que chegou um setembro, pouco picado aqui agosto. a sua fala. O cavalo Alô? em... Vai chegar. Tá escutando? Agora eu tô escutando. Já voltei a não escutar, Stefan. Pera aí. Tá funcionando? Agora sim, Maravilha. pode falar. E aí o cavalo foi em setembro, agosto, setembro para Europa. Ele chegou lá, ele fez uma quarentena grande no Uruguai, chegou e eu fui direto concursar na Itália, fazer uma temporada na Itália e ele foi. E eu lembro que eu fiz o primeiro concurso, ele só ficou trabalhando, ele não tinha condição física para saltar. No segundo concurso eu saltei uma prova de 1,45 m em 50, ele já foi em Arezzo, ele foi terceiro. E aí o técnico na época era o Jean-Maurice Bonneau, um francês, ele já me questionou se eu não levaria o cavalo num concurso grande, eu não me recordo, alguma Copa, alguma coisa assim. E aí eu falei, não, ele precisa um pouco mais de tempo. Aí o Neco mesmo direcionou para essa maneira de esperar um pouquinho. Eu fiz um concurso em La Bagnaia, na Itália também. Fui segunda no Grande Prêmio, 3 estrelas, que eram em 55, duas semanas depois. E aí fui para a Espanha. Me lembro bem assim que eu fui para a Espanha. O Carlos ficou trabalhando 4, 5 semanas na Espanha. E aí o Neco conseguiu um convite para mim para saltar o Paris, concurso de Paris, 5 estrelas de Paris. E era o primeiro 5 estrelas que eu ia pegar com ele. Acho que o cavalo também nunca tinha saltado um concurso daquele. E aí, já no primeiro Grande Prêmio 5 estrelas, a gente fez um 0 espetacular, foi ótimo. E foi o início da caminhada para a Olimpíada. E aí, estava você e mais quantos disputando a vaga para a Olimpíada? Na época, a Olimpíada do Rio foi... A gente tinha cavaleiros que já tinham feito o Pan-Americano de Toronto, né? Que foi no ano anterior. Então, a equipe de Toronto foi o Eduardo com o Quintol, tinha o Amaral Felipe com o Cartois, o Marlon no Pan-Americano saltou um cavalo que ele acreditava na época, que chamava Rock and Roll, e o Pedro já tinha um Quabri. E o reserva do Pan-Americano achou o Rodrigo. E aí, em 2016 tinha esses 5, que vai lembrar, aí a gente teve um processo, acho que deveriam ter uns 10 cavaleiros no início, com condição e que queriam a vaga. E aí, esse processo da Olimpíada do Rio foi uma grande experiência, né? Tinha o Doda também no cavalo Corneiro, esqueci o nome dele, o cavalo preto. Foi um processo muito engrandecedor, assim. Hoje foi uma grande experiência. O cavalo evoluiu demais. O cavalo Land Peter só evoluiu no ano de 2016. No ano de 2016. Alô, tá chegando picado de novo. Conjunto, Agora tô te ouvindo de novo. 2 Copas.
Eu tive a oportunidade de, no processo seletivo da Olimpíada, o Brasil saltar duas Copas de Nações, que foi Labole e Fausterlo. Labole na França e Fausterlo na Suécia. O meu conjunto com o Land Petter, a gente fez 0-0 nas duas. A gente fez 0-0 na Copa de Labole, com a Copa 5 Estrelas de Fausterlo também. Então, a gente chegou muito apto na Olimpíada do Rio, que foi a grande realização da minha carreira e um sonho realizado. E a equipe era espetacular, o Eduardo, Doda, Pedro Vênis com Quabri, eu, o Amaral de reserva. Foi realmente, a gente tinha um ambiente maravilhoso, foi um sonho realizado eu poder voltar na minha cidade, em Deodoro, onde eu saltei brasileiro de júnior, de Young Rider, e poder estar ali como um atleta olímpico foi um momento mágico. E aí aqui atrás agora dá para te explicar ó, o que é isso aqui. o quadro aí Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu sou bem ruim disso aqui. Aqui são as ferraduras dele, do Petter, que quando você vai num concurso desse porte, você tem que levar tudo reserva, né? As ferraduras já na medida dele, a cabeçada, as fotos, o certificado de participação, a escarapela de 5º lugar. E aí tem a plaquinha também dele. Pronto. Não, chegou um pouco picado aqui de novo, mas deu para entender. Acho que deu para entender. Ali tem a escarapela, tem a cabeçada, a ferradura. A Roberta me deu de presente, minha esposa me deu de presente de casamento um ano passado aí, foi para me dar força para Tóquio. E tá disputando vaga para Tóquio, né? Depois desse processo, eu vim morar no Brasil de novo. Hoje eu moro em Brasília. Tem um clube aqui que chama Brasília Country Club, que a gente revitalizou. Eu montei uma parceria com uma empresa que chama Chevaux, na qual a gente faz a gestão. Tá escutando? Tá picando aqui, tá picando a fala. Fala de novo de Brasília. Aí depois da Olimpíada eu tive um convite para me associar e virar parceiro de uma empresa que já existia, que chama Chevaux. A Chevaux era uma empresa de eventos e gestão de cavalos de enduro. E aí eles queriam introduzir e entrar no mundo do salto. E a gente quer um modelo para os cavalos de salto. E hoje a gente tem aqui, entre cavalos de cliente, os meus cavalos de concurso no Brasil, a gente tem mais ou menos quase 48 cavalos. Você também tem uma escola aí de equitação, não? Uma escolinha? Nesse clube que a gente revitalizou. Isso, aí há 1 ano e meio a gente montou também a escola, que chama Escola Chevaux, que nesse clube que a gente tenta, agora nesse processo de corona, e eu tô ficando muito em casa, então eu tô conseguindo dar um carinho, uma atenção maior à escola. E além disso, a gente, com o processo em 2018, 17 para 18, começamos a procurar um cavalo na Europa que eu pudesse ter a ambição de participar das equipes brasileiras. E hoje a gente está com a gente tem 5 cavalos na Europa, sendo que que chama Artois, é o cavalo que eu tenho que eu posso almejar estar numa equipe brasileira. É o teu principal cavalo de prova. Agora, o Artois é um cavalo voltando um pouquinho.
voltando um pouquinho sobre esse teu negócio aqui no Brasil, da escola, né? Então, você também acha que é Uhum. importante a pessoa começar na escola, né? Na escolinha. É um, Não, sem é um dúvida. início bom, né, para a carreira, Como eu, sem dúvida. sem dúvida. Como eu E, falei, é o início para tudo. e aí, nessa fase também, você acha importante, quando o aluno está na escola ainda, ele participar de prova? A escola participar de provas? Das provas de escola? É, isso. Então, eu, eu vou. Eu tenho uma opinião que é um pouco divergente do modelo, tá, atual na maioria das escolas e no modelo nos clubes do Brasil. Assim. Na minha época de escola, havia, haviam as competições das escolas, era algo muito mais subjetivo, onde a equitação e a maneira de montar diziam quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o quinto. Eu lembro bem, eu vou até contar um episódio, meu pai, todo mundo conhece, na minha primeira competição de escola, eu lembro foi no picadeiro, hoje está lindo o picadeiro da hípica, o picadeiro aberto, aumentar, etc. Quando aquele picadeiro era menor, as competições de escola intermediária eram ali. O picadeiro, tem o picadeiro espelhado na Eloy Hípica do Rio e tem Menezes. um outro, né? O Eloy do meio. Menezes, perfeito. O do meio. E aí eu lembro exatamente que saía, era uma processo ao passo, transição para o trote, aí um círculo, um 8, uma partida ao galope, vara no chão, a galope, um salto a galope alto, cumprimentava o júri e saía. Era um É, circuito na qual em 2000. você tinha que você tinha que saber os fundamentos básicos para executar bem feito, e aí havia um juiz que um julgamento subjetivo dava nota e aí É, é isso. definia quem Em ganhava e quem 2001, era até o 10º lugar. em 2001, o Júlio Matos, na época ele era o responsável pela escola, ele me chamou também para fazer parte da equipe lá dos professores. E ainda tinha isso, a prova nesse estilo, né? Como você falou agora, como você Isso. comentou um E pouquinho agora isso, para a gente isso eu aí. sou muito a favor, porque a gente. Isso. E isso eu sou muito a favor, porque você ensina a real base do esporte e você dá a real. O que é realmente importante para esse início e para que as pessoas entendam que a base é isso. E aí, quem quer competir, quem quer ir para concurso, quem quer ir para campeonato, pode dar sequência não só em cavalos da escola, mas você sai muito mais preparado para já saltar. O início do esporte é o mini-mirim, é onde a gente precisa começar com uma base mais larga para chegar na categoria mirim, no júnior, e Young Rider e até o Sênior, que a gente está falando de uma escada que depende de muitos fatores. Eu sou muito a favor desse modelo, entendeu? Eu tento aqui na escola, e até vou entrar agora um pouquinho mais firme nisso, eu vou tentar puxar mais esse modelo e não motivar a grandes rankings, a federação, a etc., porque eu acho que você vai para um campeonato brasileiro de escola, eu não vejo uma grande estruturação e um grande resultado a médio prazo para o esporte em pessoas fazerem carreira em escola. Escola é o início, escola é o que a gente está conversando aqui, de você ensinar os fundamentos e que depois que a pessoa aprende isso, que ela tenha sequência e consiga virar sócio de um clube e que consiga ter um cavalo próprio e que bons profissionais, que com certeza os clubes brasileiros existem, deem sequência nesse processo
Eu pulei um brasileiro de Minimirim em 99 em Recife, que haviam 120 inscritos. Hoje, eu fui ano passado no brasileiro de categoria de base em São Paulo, que é o maior centro do país. O brasileiro de Minimirim haviam 38 ou 40 cavaleiros. Agora, se você for num brasileiro de escola, vão haver 40 centímetros, 60, e vai haver 40, 60, 80, 90. E na minha época era uma prova de iniciantes, 80 centímetros, e todo mundo sonhava em pular o Minimirim. E, e a minha geração, no Rio de Janeiro, posso definir aí, eu fui para a Olimpíada do lado do Felipe Amaral. A gente pulou junto a categoria de base inteira no Rio de Janeiro. Entendeu? Tá aí o Antônio Pimentel, que fez carreira comigo, o Thiago Matos, tá aí, um dos grandes cavaleiros do Rio de Janeiro. A gente não fez carreira em escola. Entendeu? Entendi. Isso é um modelo que eu aquela acho criança, que tem que haver um reflexo. aquela criança que está começando, que tem um pouco de medo, né? O que você fala para essa criança? Qual é a mensagem que você passa para ela? E para aquela que está começando agora também, que não tem medo, né? Que quer para o adulto também, né? Também tem na escola vai entrar também o adulto, né? Não só a criança, né? A escola, como eu falei, é o início. Ela tem o aluno de escola, ele tem que ser introduzido ao esporte. Eu acho que a gente tem que tentar trabalhar, abrir as portas do esporte, mostrar o que é o nosso esporte, a história do esporte. Eu acho que a gente respeita pouco a história do nosso esporte. Eu vi aqui, eu graças a Deus tive a oportunidade de montar com Hélio Pessoa, de montar com Neco, de montar com mil cavaleiros que em algum momento fizeram e fazem pelo nosso esporte. Eu acho que a escola tem que mostrar o caminho. A escola tem que dizer, é esse o caminho, é aqui, a gente vai fazer assim, tem um plano, um método, e tentar individualizar um pouco os processos. Como você disse, adultos querendo começar, é um esporte de longevidade. Então, assim, uma criança pequena, às vezes na mesma turma do adulto, você não consegue dar um bom serviço para ambos. Às vezes, dividir isso, talvez você consiga fazer um resultado melhor. Eu conheço gente que começou a montar. Hoje eu tenho um aluno aqui em Brasília, um médico super conceituado. Ele tem duas filhas, uma filha tem 11 anos, que monta comigo, uma outra filha tem 13, e ele é uma pessoa que deve ter seus, não sei exatamente, mas 50 anos. E ele começou a montar há pouquíssimo tempo. As filhas saltam 1,10 m e ele tá pulando 80, tá feliz da vida, entendeu? E é um esporte que a gente consegue unir, consegue agregar a família. Então a escola tem um papel importantíssimo nisso, em mostrar aos pais, em entender. Eu falei do meu pai na questão da prova, na prova do modelo de prova da escola, porque eu esqueci de trocar as diagonais no 8. E meu pai, que não entendia nada na época, ficou revoltado, porque eu era bonitinho, cavalo pequenininho, consegui fazer tudo. Como é que eu fiquei em 10º? Meu pai chamou o Rodrigo Lima e falou: Rodrigo, tá errado, meu filho. E meu pai e o Rodrigo teve que explicar na época: Álvaro, o menino aqui, ó, o vídeo aqui, ele não trocou a diagonal, o esporte tem que trocar a diagonal. Hoje em dia eu não sei até que ponto a maioria das escolas agrega isso. Uma troca de diagonal, um 8, uma noção básica de figura. Isso é fundamento, entende? E quanto mais a gente explicar isso, talvez as pessoas se interessem mais.
entendeu? O Rodrigo explicou pro meu pai e meu pai entendeu, mas no início meu pai leigo achou que eu podia estar sendo, pô, injustiçado. Imagina um filho injustiçado. Na realidade, não, era a técnica do esporte. Eu só estou falando, eu tenho 30 anos, eu tinha 7 anos de idade, tem 23 anos isso aí, eu nunca esqueci, entendeu? A escola tem essa importância na vida do atleta. Agregar, ensinar é a porta de entrada. E não só ganhar uma escarapela, ganhar um resultado, entendeu? E importante, né, também o entrosamento, né, do professor, né, com o aluno, né, e também com os pais, né, do aluno, né, até mesmo para explicar desde do começo até mais, né, para frente, para o pai, porque assim, o filho que monta, né, o pai ainda, o pai, apesar de acompanhar, muitas vezes ele continua sendo um pouco leigo, né, no assunto, né, e a gente também tem que passar confiança, né, para Exato. os dois, né, para o aluno e para o pai, né. Sem É dúvida. uma coisa importante Sem também. dúvida, sem dúvida. Eu levo para mim que quando você explica, quando você é claro, quando você demonstra como profissional o interesse que você tem que a criança ou o seu aluno, adulto, que o interesse do professor é que ele evolua, e que esse aluno evolua, você está fazendo o seu trabalho. E as coisas claras e o entendimento. Eu hoje tenho vários alunos, campeões sul-americanos, campeões brasileiros, gente que eu comecei a dar aula só estava abaixo, hoje já tem título importante. E os pais, até hoje, eu tenho que explicar, eles já estão no esporte há um certo tempo já, alguns outros não, mas faz parte do profissional, faz parte da nossa profissão, ser claro e explicar para pais e crianças e avós o caminho, o porquê das coisas. Às vezes, eu vou ser claro, às vezes eu não estou com paciência de ter que explicar demais, mas faz parte da minha profissão, eu tenho Claro. que tentar, é o lado profissional da coisa, e falar e E definir também metas e definir o caminho, onde é que a gente quer chegar, o caminho para chegar. Às vezes e você escolher o cavalo perde. certo para a pessoa certa na hora certa, né? Isso também é importante, né? Fundamental, né? Porque cada cavaleiro tem sua característica, cada cavaleiro tem um nível de talento, cada cavaleiro tem um nível de dedicação. Então, Stefan, só um escolher o minutinho cavalo. aqui. Deixa eu encerrar e salvar aqui e a gente continua logo em seguida. Senão eu vou perder isso Tá, você me tudo. Deixa chama. eu. Você me chama aqui. Te chamo aqui. Tá bom. Tá bom. Só um minuto. Valeu. Abraço. Valeu. Abraço.